Olá, vamos falar hoje um pouquinho de processo civil. Quando a gente fala de direito, os cabelos até arrepiam, né? Nossa, é muito difícil de entender. Mas na área da saúde, no direito do paciente, é muito importante essa palavrinha. Sabe por quê? Porque quando nos referimos a medicamentos de alto custo, principalmente os medicamentos oncológicos, é inevitável a urgência do tratamento. E quando isso acontece, nós entramos com a ação na justiça, com pedido de obrigação de fazer, seja pelo plano de saúde, seja pelo SUS, e nós pedimos a liminar. O que é a liminar? Ela é uma tutela antecipada. Por que antecipada? Antes que o juiz analise quem tem a razão, se você tem ou não direito a receber aquela medicação, o processo ele é moroso, ele é muito alongado. E os pacientes com câncer não têm esse tempo todo para aguardar. Então, o advogado especialista em direito, quando entra com esse tipo de demanda, ele entra com esse pedido de liminar para antecipar os efeitos da tutela. Então, quando a gente está munido com os documentos necessários e o especialista no direito da saúde vai te colocar todos eles em sequência para que você apresente para o profissional do direito e ele consiga trazer esses elementos dentro do processo, para justificar 3 elementos essenciais para que o juiz defira essa tutela a favor do paciente. O artigo 300 do Código de Processo Civil, ele prevê que a tutela de urgência, ou seja, um provimento antecipado, ele vai te fornecer uma tutela antes de uma decisão de mérito. Só que a gente precisa observar 3 requisitos essenciais. Primeira questão, perigo de dano. Existe perigo do perecimento do direito desse paciente caso ele tenha que aguardar até o final do processo? Segunda questão, irreversibilidade da medida. A doença pode se agravar no decurso do tempo entre o início do processo e até que se tenha uma sentença prolatada? Pode acontecer. E o terceiro requisito é a probabilidade do direito. Tem um nome bonito que chama fumus boni iuris. E o que isso quer dizer? Que os elementos de prova juntados naquele processo dão indícios, pelo menos preliminares, no caso ao juiz, para que ele fundamente a decisão e defira liminar em favor desse paciente. O processo vai continuar correndo, só que através da liminar você vai poder fazer o uso do medicamento em caráter de urgência. Gostou dessa dica? Isso é muito importante. Procure um profissional da área do direito, especializado na área da saúde, e ele terá condições de esclarecê-lo a respeito desse tema. Clique aqui no botão, curta e compartilhe com seus